Parashá. Essa semana a gente tem a leitura da Parashá Kitavó. Essa Parashá é conhecida pelas maldições, que a gente lê ela, e assim foi fixado pelos nossos sábios. Shabat, antes do anterior, Rosh Hashanah, a gente lê essas maldições, e, e a ideia é a gente se preparar para o novo ano. Então tem uma explicação bonita. Tem uma frase dos sábios que diz: Tichle Shana vekile lotea, que o ano termine e com todas as suas maldições terminem, e aí começa o novo ano com suas brachot. Mas e se seu ano não foi, se no seu ano não foi amaldiçoado? Essa frase é um pouco estranha. Que acabe o ano e as maldições. Quem disse que teve maldições? Talvez o ano foi bom, talvez o ano foi próspero, talvez Baruch Hashem tudo deu certo. Quem disse que tem Kila do terra? Então, uma explicação bonita é que a gente diz, Pasuk, quando ele fala a respeito do início do ano, do início do ano até o final do ano. Aqui que os sábios aprendem o julgamento do Rosh Hashanah, que o julgamento do Rosh Hashanah não está tão claro na Torá. Então lá a gente aprende Mereshit Hashanah, do início do ano, Deus já define o que vai acontecer no Acharit Hashanah, no final do ano. Então o que acontece? No começo do ano, sempre as pessoas estão com boas decisões. Novo início, vamos começar, vamos recomeçar. A partir de hoje, a partir de segunda-feira, a dieta começa, tá certo? Sim. Então, Tichle Shana Vekila Lotea, termina o ano e as suas klalot, significa que acabe as klalot do final. O que quer dizer? No início está todo mundo junto. Inclusive, eu estava ouvindo que comentaristas da Torá, você vê que tem vários comentaristas, alguns, eles têm comentários compridos desde o início da Torá até o final. Tem outros que eles estão extremamente compridos no início da Torá, e conforme a Torá vai indo, vai diminuindo, chega no final, tem pouquinho. Essa é a natureza do ser humano, e a gente, conforme o tempo vai passando, a gente vai se acostumando e voltando àquilo que a gente estava acostumado. Então, termine o ano e as klalot do fim. O que quer dizer as klalot do fim? Aquela klalá de terminar, aquela dificuldade que você tem de terminar, acaba com isso. Ou seja, vai até o final. Você tem agora os últimos dias até Rosh Hashanah, termina aquilo que você estava devendo no início do ano, vai até o final, afinco. E se você às vezes nem começou, está na hora de começar, ainda dá tempo. Eu vi uma vez, tinha uma sihá que o Rebbe escreveu, é aquele costume de estudar a Masechet Sotá, o Tratado de Sotá entre Pesach e Shavuot. Então são 49 dias, 49 folhas, você lê uma a cada dia. E aí o Rebbe estava escrevendo, era acho que véspera de Shavuot, o Rebbe falou, se alguém perdeu algum dia, então ele está atrasado, então acaba, termina, recupera. E se você está bastante atrasado, recupera. E se você ainda não começou, faltando um dia para terminar, começa agora. Dá tempo ainda e você recuperar tudo aquilo que você não fez. Então, está terminando o ano. É a hora da gente realmente, Achrit Shanai, até o final do ano, que o Passuca ele diz, Mereshit Hashanah, desde o início do ano. Quando você começa o ano, você fala, esse ano vai ser o ano. Gada Achrit, e o final é o ano, mais um ano. Então, a gente tem que realmente terminar o ano como a gente começou, pelo menos com aquela empolgação e tentar terminar todos os nossos compromissos que a gente teve no Rosh Hashanah do ano passado, especialmente agora que faltam 12 dias, a partir de ontem, na verdade, 12 dias até o Rosh Hashanah, que eles correspondem com os 12 meses do ano que se passou, e cada dia ele corresponde a um mês. Então a gente tem agora a chance de recuperar tudo aquilo que eventualmente a gente perdeu durante o ano e transformar em um ano bom, se Deus quiser. Então a Parashá se chama Kitavó. Kitavó significa quando você vir a terra de Israel. Que a Torá está dando para a gente a mitzvah dos bikurim. Bikurim é aquela mitzvah, e quando você tem os seus primeiros frutos, os primeiros das 7 espécies na qual Eretz Israel foi abençoada, você tem que pegar esses primeiros frutos e levar até o Beit HaMikdash. Tinha toda uma procissão que eles faziam, quando eles iam levar esses bikurim, iam em grupos de pessoas, eles tinham que enfeitar as cestas deles, bem bonitas, com as frutas. Eles chegavam até o Beit HaMikdash, as pessoas de Jerusalém saíam de Jerusalém para recepcionar as pessoas. Eles iam com um touro na frente, onde o chifre dele era enfeitado, era, como chama?
com ouro, colocavam... Incrustado. Aqueles igual coloca no Torá, né? Mais ou menos, como você fala, bom, eles enfeitavam ele com ouro e eles iam cantando até o Beit HaMikdash, era uma coisa muito bonita, e eles davam esses primeiros frutos para os Kohanim, que estavam lá representando Hashem. A ideia é aquilo que vocês finalmente chegaram em Israel. Imagina, eles já estavam com a promessa de Israel desde Abraão vindo. Deus falou para Abraão, um dia vocês vão ter a terra de Israel. Chegou Abraão, não adiantou, porque ele precisou comprar o túmulo da esposa. A terra era dele, mas ele precisou pagar caro. Yitzhak também, Yaakov também. 210 anos no Egito. Finalmente eles chegam em Israel, você está pronto para comer, finalmente chegou o teu prato na mesa depois de 2 horas de espera. Agora tira a melhor parte e dá para Kadosh Baruch Hu. Esse é o exercício que a gente tem que fazer para a gente lembrar que a terra que nós temos, Asher Natan, que Hashem Elokecha Noten Lecha, Deus ele está te dando. E para você lembrar que é Hashem que está te dando, então você tem que, desde o início, a primeira fruta, você vai lá, leva para o Cohen. O Cohen é um ser humano de carne e osso, que você vai dar para ele, o que ele vai fazer? Ele vai comer. Peraí, por que ele vai comer? Não sou eu que vou comer. Eu que plantei, eu que me esforcei, eu vou dar lá, tá dando para o Cohen? Ele está lá representando Hashem, e essa é a tua mitzvah de você pegar os primeiros frutos e dar para Hashem, para você lembrar que tudo aquilo que você tem, ele é absolutamente de Hashem, e ele está te dando a oportunidade de você poder fazer essas mitzvot, de você poder ter a tua própria terra, você plantar, você colher, ter a sensação que você fez alguma coisa, você teve o seu esforço, mas saber que tudo é Baruch Hashem, e por isso a gente tem essa mitzvah de Bikurim. Você pode interessar, está falando de uma coisa, parte interessante, já se está preparando para o dia que chegue Mashiach, preparando tudo isso. Você é o Cohen? Sim, sim. Eu já vou fazendo as amizades agora, porque Claro. cada um pode escolher o Cohen que ele quer. Mas, falando sério, imagina todo o povo de Israel trazendo todo fruto. Sim. Mas os Kohanim das gerações passadas também vão voltar, então a competição vai ser maior. Então, imagina eu vou competir com Arona Cohen, quem vai querer dar para mim? Então é bom. Eu faço Você vai dar para mim igual? Ok, qual é? Eu estou falando daquela época que acontecia. Sim. Chegou a acontecer isso. En esa época que acontecia. Imagina, vinham do norte, vinham do sul, vinham todos. E todos produtos perecíveis. Frutas, por exemplo. Sim. E para quem podia consumir todo isso? Uma quantidade gigantesca de consumo. Imagina, não sei. Tinha mais gente e tinha mais Cohen. Isso aí, boa pergunta. Todos os 40 direito a receber. Todos. Normalmente os Bikurim, eles começavam no Hag HaBikurim, que é Shavuot. Sim. Então, já estavam na época dos Yamim Tovim, estavam todos reunidos em Jerusalém. Então, iam para todos. Se alguém trouxesse depois, provavelmente ia para quem estava naquela semana. E a pessoa, quando ela vinha até o Beit HaMikdash entregar, então tinha um texto que a pessoa ela tinha que recitar. E a Torá descreve para a gente qual era o texto que a pessoa tinha que recitar. Ele relatava a história do povo judeu. Ele começa contando o trecho que a gente fala na Agadá, inclusive, que Arami Ovedavi, nós tivemos o Lavá no arameu, aonde ele queria acabar com todo mundo. E aí, Hashem, depois a gente acabou indo para o Egito, nos tornamos um povo grande, fizeram mal para a gente, nos deram trabalho forçado, a gente gritou para Hashem nos disputou, essa é a frase que a gente vai lendo. Hashem nos tirou de Misraim com a mão forte, etc. Nos trouxe até esse lugar, nos deu a terra de leite e mel, e agora, então, a primeira dessas frutas eu estou vindo trazer para Hashem, e a pessoa vai lá, ela se curva perante Hashem em agradecimento, e agora ele fala, Vesamarta becholatov, você vai se alegrar com todo o bem que Hashem te deu, a mitzvah de você se alegrar, você com o Levi, com o estrangeiro que está dentro de você. E aqui a gente vê a importância de quando você se alegrar, você não se alegra sozinho. Você convida outras pessoas, especialmente aquele lado estrangeiro, são pessoas de fora, o Levi que não tem terra própria, então você tem a obrigação de quando você fizer as suas alegrias, as suas festas, de você convidar as pessoas que não têm, etc., que eles venham na sua casa. Inclusive tem um costume muito importante de que quando a pessoa faz um casamento, ele garantir que no mesmo dia vai ter Seudat Aniyim, que vai ter uma refeição para pobres. Então, naquele dia, ele vai lá, faz uma doação
para que pobres possam ter essa seudá, e tem pessoas que até fazem literalmente, pagam um almoço inteiro para alguma instituição que vai juntar pessoas necessitadas no dia, à noite do casamento, isso para garantir também brachá para os noivos, etc. Mas se você está gastando na tua festa para fazer bonito, etc., então garanta que todos possam se beneficiar também. Depois, a pessoa, ela ainda fala para Hashem, ela tem que trazer. A pessoa, quando ela trazia os dízimos para o Beit HaMikdash, então, aquilo se chamava Maaser. Maaser é o dízimo. Hoje a gente conhece o dízimo como você pegar 10% daquilo que você ganhou e você dá para tzedakah. O dízimo original descrito na Torá é a pessoa pegar 10% do produto agrícola dele e ele tem que doar esses 10%. Esses 10%. Para quem que ele vai doar esses 10%? Então tem dois tipos de dízimos. Um dízimo é Maaser Rishon, ele vai para o Levi, isso é fixo. E depois você tem aquilo que se chama Maaser Sheni, o segundo dízimo. São vários donativos que você tem que dar. Esse segundo dízimo, ele varia de duas formas. Você, dependendo do ano que você está na Shemitah, ele vai ou para os necessitados, ou você leva ele até o templo, e sendo um produto perecível, nesse caso você pode trocar ele por dinheiro. Você vai até Jerusalém e você compra lá frutas novamente, e você come você mesmo essas frutas em Jerusalém. Então esse é o Maaser Sheni. Esse Maaser Sheni ele é variável. E quando a pessoa ia até o templo trazer esse Maaser Sheni, a pessoa tinha que fazer uma declaração. Qual que é a declaração que a pessoa fazia? Essa declaração chamava uma confissão. Naquela confissão, a pessoa declarava todos os impostos que ele deu para o Cohen, para o Levi, tudo que a Torá estabelece, que ele fez conforme Hashem, ele ordenou, e aí ele termina dizendo, pedindo uma abrahá para Hashem. Então, antes a gente falou dos bikurim. A pessoa ia até lá, lembrava que nós herdamos Israel, Hashem nos deu essa terra e eu estou agradecendo a Hashem. Esse é um tipo de imposto. Esse é o bikurim, a primeira fruta. Aqui estamos falando do segundo dízimo. Tem dois tipos de dízimo. Um vai para o Levi e o segundo, às vezes, vai para donativo para os necessitados e, às vezes, ele vai até o Beit HaMikdash. Dependia do ano da Shemitah, daquele ciclo de 7 anos. E quando ele ia no templo, então ele fazia essa declaração, essa confissão. Ele virava e falava para Hashem, eu fiz tudo conforme você me ordenou. Eu expliquei nos outros anos, uma explicação muito interessante que condiz com a época do ano que a gente está, que isso se chama vidui maser. Vidui é o mesmo termo que a gente usa quando a gente fala sobre a pessoa que ele está batendo no coração depois da reza ou no Yom Kippur. Isso chama confissão, vidui. Então, quando você fala vidui, o que você fala normalmente? Eu pequei, eu errei, dei más ideias, etc. Aqui a pessoa ela chega e fala, eu vou me confessar. O que você se confessa? Hashem, eu fiz tudo direitinho. Eu dei a turumá, eu dei o macer, eu fiz tudo certo. Eu imagino o marido chega em casa e fala, eu vou me confessar hoje. O que você fez? Ah, eu fiz as compras que você pediu, eu paguei as contas que você falou, eu fiz tudo certinho. Tá, e qual é a confissão? Não, era só isso. Alguma coisa você está me escondendo. E aqui a ideia do mês de Elul, quando a gente fala de se confessar e etc., a primeira coisa que a gente tem que saber para a gente se confessar é saber as nossas virtudes, saber a nossa grandeza. É muito fácil, especialmente hoje em dia, a gente olhar para as nossas falhas. Mas toda a ideia da confissão começa a partir do momento que a gente acredita em nós mesmos. Porque se eu sou alguém que não tem condição de fazer nada, eu bato no coração, eu roubei, eu matei, eu xinguei, eu errei, bom, se eu sou ruim mesmo, então eu não vou melhorar para o ano que vem. A primeira coisa, eu tenho que confessar, significa que eu tenho que confessar, olhar no espelho da minha alma e ver as virtudes que Hashem me deu, o potencial que ele me deu, acreditar que eu sou de fato filho do rei. Pode ser que eu estou um pouco perdido, mas acreditar que eu tenho uma herança dentro de mim, eu tenho uma parte dentro de mim que ela é inquebrável, intocável, ela é perfeita, e olhar para isso.
A tshuva começa a partir daí. Se a gente começar a olhar para a nossa neshama, para a nossa alma, e ver que sim, eu acertei muitas coisas, eu fiz muitas coisas boas, eu faço muitas coisas boas, focar nelas, a partir daí você pode dizer, bom, tem algumas coisas que eu posso melhorar. Por quê? Já que eu tenho um valor inestimável, por isso eu posso agora melhorar as minhas mitzvot. O Rabino Tversky, famoso rabino psiquiatra falecido, ele fala que quando ele errou, fez alguma coisa errada quando ele era pequeno, então o pai dele, que era um rabino, uma pessoa muito especial, então ele falou para ele, em Yiddish, se pas nishfardir, esse comportamento não condiz com você. Ao invés de falar, você errou, você é ruim, etc., ou no tom da voz, ele falou, esse tipo de comportamento não condiz com você. Você que é tão fantástico, você que é tão bom, isso não cabe para você. Então, essa é a maneira que a gente começa fazendo esse vidui. Por que termina em segunda-feira? O curso termina na campagna, ma sì, sì, per tutto 22. Saludos a todos. Moshe Rabbeinu, mais para frente, ele descreve algo que a gente já viu lá atrás. Ele fala que depois que vocês atravessarem o Jordão, eu não vou estar mais com vocês, vocês vão estar com Yoshua, eu vou ficar aqui no deserto, eu vou falecer por aqui, mas vocês vão atravessar o Jordão com Yoshua. Quando vocês saírem de lá, vocês retirem do Jordão 12 pedras. Na verdade, primeiro coloquem 12 pedras como um monumento ao lado, para as pessoas lembrarem um milagre. Qual que é o milagre que vai ter? O milagre é que o Jordão ele vai se abrir, parecido com a abertura do mar. E 12 pedras vocês vão levar com vocês até um lugar chamado Har Hagrizim e Har Eival. São 2 montes, aonde lá vocês vão fazer como se fosse um segundo 10 mandamentos. Por quê? Estamos falando aqui da nova geração, aquela geração que não viveu, eventualmente, os 10 mandamentos. Agora vocês já estão dentro de Israel. Então lá vai ter um momento de ligação e compromisso com Hashem muito grande. Aonde você vai ter representantes de 6 tribos em cima de uma montanha. 6 representantes das 6 tribos na outra montanha. E aí embaixo vão estar os Koanim. E eles viram para uma das montanhas. Eles falam: amaldiçoados são as pessoas que fizerem tal e tal coisa. Viram para o outro lado e eles falam: abençoado é as pessoas que fizerem tal e tal coisa. E aqui a Torá descreve quais coisas que são essas que eles vão falar nesse momento. E se você for pensar, vão pensar, bom, quais são essas coisas que a Torá agora acha tão importante repetir? Talvez sejam os 10 mandamentos. Mas não são os 10 mandamentos, são mitzvot muito específicas. Então, por exemplo, ele fala assim: amaldiçoado é o homem que fizer idolatria. E ele esconde essa idolatria. E todo mundo fala amém. Ok, idolatria é uma coisa básica. Depois ele fala, amaldiçoado é aquele que degradar seu pai ou sua mãe. Tá bom? É um dos 10 mandamentos. Agora ele fala, amaldiçoado é aquele que afastar o limite de seu vizinho. Então você chega no meio da noite, você vai lá e muda a cerca para você aumentar um pouco o seu campo. E aí ele fala, amaldiçoado seja aquele que fizer um cego extraviar-se no caminho. Importante, mas ele vai escolhendo várias mitzvot um pouco não dá para entender exatamente qual que é o nexo entre essas mitzvot. Então, nos anos anteriores, lembra que eu expliquei que o ponto que ele liga todas essas mitzvot é o ponto da pessoa querer fazer as coisas erradas sem que ninguém perceba. Então, por exemplo, essa pessoa que vai no meio da noite, ele vai lá e ele mexe alguns centímetros a cerca para aumentar o seu próprio terreno. Ou a pessoa que ele vai lá e faz uma avodazará, que ele está dizendo aqui, de forma escondida. Então, esses são os compromissos que a pessoa ele deve agora reafirmar quando eles entrarem em Eretz Israel. O que a gente está falando? Então, a Gemara conta para a gente que Rabbi Yochanan ben Zakkai, famoso sábio, quando ele estava falecendo, os alunos perguntaram para ele e falaram: Rebbe, qual que é o seu legado? Conta para a gente, né, as últimas palavras. O que você tem a dizer para a gente? Ele falou: tomara que vocês temam a Deus igual que vocês temem o homem. Peraí, a gente ouviu bem? Temer a Deus igual que a gente teme o homem? Ele falou exatamente.
quando você vai fazer alguma coisa errada e tem gente vendo, você pensa 2 vezes. Amanhã alguém vai tirar uma foto, vai sair no jornal, você não quer. Então, se você, quando estiver sozinho, tiver o mesmo medo, o mesmo receio, sabendo que a Hashem está te olhando, mesmo quando você está sozinho, você já está garantido. Isso se chama Irat Shamayim. Isso se chama temor aos céus. Você saber realmente que a Hashem está te olhando em qualquer momento, mesmo quando ninguém mais esteja olhando, a Hashem está olhando. E esse é o compromisso que eles vão reafirmar quando eles entram em Eretz Israel. E aí, se você ouvir as minhas brachot, diz a Torá, então todos os teus inimigos eles vão fugir de vocês, vocês vão ter todas as brachot, etc. E aí, a Torá começa dizendo, se você não escutar a palavra de Hashem, e aí ele começa com todas as klalot, cada um está convidado a ler sozinho essas klalot, e só para concluir com uma história bonita, que havia um dos rebes famosos que ele conseguiu sobreviver ao holocausto, ele perdeu toda a família dele, filhos, esposa, etc., do além. E quando chegou, se eu não me engano, é o Rebbe de Bluzhev, né? Alguma coisa assim, Bluzhev, ele estava nos Estados Unidos, e aí chegou nessa paraxá, o costume é que aquele que lê a Torá, quando chega nesses momentos, ele lê a Torá num volume mais baixo. São as klalot, são os CD mais baixo. Quando o leitor começou a ler em voz baixa, o rabino, o Rebbe, ele bateu na mesa e falou, mais alto, mais alto. Ele achou que ele entendeu errado, não pode ser. Não pode ser que o Rebbe está mandando ler em voz alta, algo que a tradição é que você lê em voz baixa. Então, ele continuou em voz baixa. O Rebbe falou a segunda vez, em voz alta, em voz alta. Todo mundo ficou, será que é isso mesmo que o Rebbe está falando? Está estranho. E aí, depois da terceira vez, o Rebbe fala, a gente já passou por todas essas maldições. Você não precisa falar baixo. Fala alto para Deus escutar, para ele saber que a gente já fez, já acabou. Não precisa mandar mais. Tudo que está descrito aqui na Torá, quem passou pelo que ele passou, viu exatamente essas maldições se concretizando. Então, para mim, não precisa ler em voz baixa, para não acontecer. Já aconteceu. Leia em voz alta para Deus saber que já foi e agora está na hora dele mandar para a gente as bênçãos. Isso não é uma recomendação que a gente deve aplicar em todas as sinagogas, mas a mensagem é aqui. Já chegou a hora de Hashem trazer para a gente a Geulah, a chega das maldições, que já passamos bastante, inclusive, especialmente esse ano que a gente passou. Hashem, ele possa trazer, Bezrat Hashem, apenas alegria, saúde, Mashiach, ainda hoje, Bezrat Hashem. E a gente tem a Bezrat Hashem, o Shana Tová, o Metukan. Igualmente, Chico.